culpa é o sentimento de dívida. Vem da impressão de ter falhado consigo mesmo ou com alguém, percepção essa que pode ou não corresponder à realidade. Todo ser humano está sujeito a essa sensação, exceto os sociopatas, por serem privados da bússola moral que indica o que é certo e o que é errado. Em outras palavras, trata-se de sentimento comum à condição humana. Mas sabe qual é o problema de não se conseguir gerenciá-lo? O problema é que ficar remoendo a culpa não produz efeito prático algum. Apenas abre portas para lamúrias e mais lamúrias. Pior ainda, pode tornar você mais um refém do medo, incapaz de esboçar reação. Percebe que funciona como um veneno dos mais potentes? Então, quais seriam os antídotos? Primeiro, é preciso compreender a origem desse sentimento. Entenda que ele está sempre relacionado a uma decisão tomada no passado, com reflexos no presente. Por exemplo, a culpa que talvez você carregue hoje por não passar com a família o tempo que gostaria, porque tomou a decisão de se mudar para outra cidade. Lembra-se de tê-la tomado lá atrás? Segundo, temos de aceitar que frustrações são inevitáveis, mas arruiná-las ou não, ao contrário, está sob nosso total controle. A ruminação relacionada à culpa, à luz da psicologia cognitivo-comportamental, vem de um pensamento inútil, caracterizando assim uma atitude mental sem propósito que não nos levará a lugar nenhum. Um tipo de culpa que é chamada situacional. Ela surge após um fato ou tomada de certa decisão que pode ser descrita como uma espécie de hesitação sobre ter feito o que fez e do jeito que fez. Erros e acertos constituem experiências, fazem parte da vida. Assim, uma decisão que gere resultados extraordinários pode igualmente produzir consequências negativas. Não se martirize, não se condene. Procure pensar que você agiu de acordo com as informações disponíveis e as condições do momento. Você deu o seu melhor conforme seu entendimento da época e ponto. Outro tipo é a culpa subliminar, sem conexão com nenhuma ação concreta, nenhum evento em particular. Tem a ver com sensações difusas, como a de não estar sendo um bom filho, esposo, indivíduo, ou a de estar deixando a desejar nos estudos, na academia, na alimentação. Talvez esse tipo de culpa seja mais prejudicial por criar fantasmas que assombram o tempo todo, iniciando um currículo vicioso no qual, quanto mais nos culpamos, mais repetimos o erro original, que resulta em mais culpa e assim sucessivamente. Claro, a culpa tem lá a sua função social e individual. A pesquisadora Brené Brown explica que o sentimento é saudável quando se move em direção a pensamentos e comportamentos positivos ao desenvolvimento como ser humano. É com base nas lições que aprendemos a cada tropeço que vamos criando saídas para situações desconfortáveis que experimentamos. A culpa é, assim, parte da solução. Outro problema surge quando não mantemos nossos sentimentos sob controle. Uma pessoa consumida pela culpa tende a perseguir formas de castigo, julgando-se merecedora de punição, e isso leva facilmente à autossabotagem. A penitência provoca a ilusão de que está quitando a dívida. Cegos e confusos, esquecemos que a vida não tem interesse algum em nos punir. Para ela, basta aprendermos com a experiência e seguirmos em nosso crescimento. Menos culpa, mais aprendizado. É esse que precisa ser o nosso lema. Substitua a culpa pelo senso de responsabilidade. O senso negativo da palavra culpa, que lembra martírio, precisa ser substituído por outro mais positivo. Sim, eu poderia ter feito diferente. Assuma a responsabilidade por isso e vou agir de outra forma com as informações que tenho hoje. Esse deve ser o pensamento a nos guiar. Analise bem. Você foi mesmo o causador do evento que deu origem ao sentimento de culpa? Será que você está tomando para si a responsabilidade por algo que era inevitável? Se você foi mesmo o grande responsável, aprenda com a experiência e bola pra frente. Humanize-a. A culpa integra nosso processo de construção como pessoa.
Tudo bem senti-la, mas é essencial compreendê-la como um norte para agirmos diferente. Lembre-se, não somos máquinas, das quais se espera a perfeição, mas seres humanos falíveis por natureza. Trabalhe a autocompaixão, a capacidade de cuidar de si mesmo e de ser compreensivo com os próprios erros. Nossas ações não nos definem. Exercer a autocompaixão é essencial no controle do estresse, na melhora da autoestima e na gerência da culpa. Tenha mais carinho por si mesmo. Relembre quais eram suas intenções no momento da ação. Se você agiu com o melhor entendimento que tinha na época, não há motivo para se culpar tanto. Talvez hoje não fizesse igual, nem tomasse a mesma decisão, mas o contexto é outro. Ou você acha que não pode errar nunca? Só se vive no agora e já falamos sobre isso. Não teríamos a maturidade de hoje sem os tropeços de ontem, lembra? Implemente a técnica do a partir de hoje. Anote ou registre mentalmente as lições do passado. Zere o histórico e pense: o que vou fazer diferente a partir de agora? É preciso ser objetivo, transformando o sentimento de culpa em atitude para mudar o futuro. Use o arrependimento para perdoar. O último estágio da culpa, o arrependimento, antecede o momento que finalmente conseguimos perdoar a nós mesmos e ao próximo. Como sempre digo, o maior beneficiado em perdoar é você mesmo. Não importa o que a outra pessoa fez, seja sagaz e pratique o perdão. A verdade sai do erro, por isso nunca tive medo de errar, nem dele me arrependi seriamente, disse certa vez um psiquiatra suíço. Temos de ser mais benevolente com nós mesmos ao falharmos. O erro é o caminho do acerto e deve ser visto como útil, construtivo. Quando sofremos algum desgosto ou perturbação, não perdemos tempo repassando os fatos na mente sucessivas vezes em busca de culpados. O melhor é analisar o que aconteceu com o cuidado de separar o agente e ato, que afinal não se confundem, e extrair o máximo de lições positivas. Estamos em contínua construção e não é nada razoável se culpar por não ter agido de uma dada maneira no passado. Nunca é tarde demais para lembrar que a consciência que temos hoje é resultado de erros e acertos de ontem. Você pode ter falhado inúmeras vezes, muitas delas de forma bastante grave, mas você não é um erro, nenhum de nós, aliás. Não cultive mais esse sentimento. Se ele surgir, dê passagem para que ele vá embora logo. Aprenda com a sua própria história, perdoe-se e siga em frente. Não carregue mais peso do que consegue. Com a consciência de hoje, você pode escrever novos e melhores capítulos para o seu amanhã. Não reescrever os de ontem.